Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde. Hoje a gente traz o tema Raiz da Saúde, o impacto da produção animal no que chega em nossa mesa. E a gente vai descobrir junto como que o cuidado com os animais lá no campo pode impactar na saúde e na qualidade do que tu consome. E para isso, para a gente ter esse episódio acontecendo, a gente conta com nossos apoiadores. Eclac Viagem, Cicobi, Casa Simone Interiores, Solarcel e a Action Day. Bom, a nossa mesa aqui que você já conhece, a gente está com a Gisele, cirurgia dentista, eu, Gabriela, nutricionista, e para nos ajudar nesse tema tão relevante, mas que realmente está fora da nossa zona de conforto, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ela é mestre em produção animal e docente na Universidade de Cruz Alta, Daniele Furian Araldi. Muito bem-vinda! Obrigada, gurias. Obrigada pelo convite. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Gisele. É um prazer a gente estar falando aí do que a gente trabalha, do que a gente faz. E eu, particularmente, nasci, né, no meio rural e sempre trabalhei nessa área. E cada vez mais a gente percebe, né, e mais importante, essa conexão entre a saúde e o meio rural. Isso aí, é isso que a gente quer trazer. E daí, Dani, você como zootecnista, explica para nós, então, um pouquinho de como que isso se conecta, como que é o trabalho da zootecnista, principalmente, né, para explicar aqui para o público, e como que isso vai se conectar à nossa saúde. Falar um pouquinho da zootecnia eu acho importante porque muitas pessoas não sabem o que é zootecnia, né? Associam muito a veterinária, agronomia. E eu até tive uma vez um episódio que eu fiquei chocada que uma pessoa me perguntou se o zootecnista trabalhava em zoológico. Aquilo me impactou e sempre, desde sempre, quando eu vou falar sobre zootecnia, em nome da zootecnia, eu gosto de conceituar. Então, a zootecnia ela é uma profissão que a gente diz a profissão da produção animal. A gente trabalha com 4 pilares dentro da produção animal, com melhoramento genético, com nutrição animal, com ambiência e bem-estar e com manejo. Né? E dentro desse manejo, ambiência e bem-estar, a gente inclui a parte sanitária também dos animais. Então, a zootecnia é isso. Né? Existem várias áreas dentro da zootecnia, baseada nesses 4 pilares, e a gente pode especificar ela dentro de cada criação de produção animal. Eu posso falar da zootecnia da bovinocultura carniceira, que é a produção de carne, da bovinocultura de leite, que é a produção não só de leite, mas de todos os lácteos, da avicultura, da suinocultura, da cunicultura, da ranicultura, da bubalinocultura, da apicultura, da ovinocultura, que aí entra a produção de fibras, de lã, né? Da sericicultura, que também é um ramo da zootecnia, que é a produção de fio da seda, né? Que é um bichinho que produz. Então, é uma profissão, né? Uma área bastante ampla e que se conecta, como eu disse, né? Muito aí com a saúde humana. Então, tudo que está conectado ao animal está conectado ao zootecnista. Exato. E vai estar, com certeza, conectado a nós que estamos consumindo e vivenciando, né? Dividindo espaços junto com esses animais. E muitas vezes a pessoa pode não se dar conta, né? O quanto a saúde animal, o quanto o bem-estar no campo, a produção, o alimento bem trabalhado, o quanto vai impactar na nossa saúde. Porque parece que é um tema que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Exato. Quando vocês me fizeram o convite, né, eu comecei a pensar. Eu nunca estive num programa específico de saúde humana, mas tem tudo a ver. A gente, às vezes, é tão focada no trabalho da gente e tu não pensa nessas conexões, né, que são extremamente importantes até para o nosso feedback. Mas o que a gente faz? Qual é o elo mais importante de qualquer cadeia produtiva de alimento? É o consumidor, né? É o elo mais importante. Eu tenho que produzir aquilo que o meu consumidor quer comprar, quer usar, quer se alimentar, enfim, né? Se estiver falando, por exemplo, como eu disse, de produção de fibras, de lã, o que ele quer usar. Se eu estiver falando de alimento, o que ele quer comer. Então, tudo isso tem uma conexão muito grande, uma interação muito grande. E, às vezes, a gente não se dá conta. Eu mesmo, né? Comecei a pensar, eu digo, puxa, mas a gente trabalha para a saúde humana. Né? Não, e a saúde, realmente, ela
conecta várias coisas. A gente aqui no Pod Saúde, a gente está tentando levar isso para outros ramos, tanto que a gente saiu da zona de conforto de convidar você, e também já tivemos outros convidados que às vezes as pessoas pensam, mas o que tem a ver parte elétrica, energia solar com saúde, o que tem a ver viagem com saúde? Mas tudo se conecta, a gente precisa ter uma boa rede para ter uma boa saúde, isso está em vários pontos. Então, mais uma vez, obrigada por ter vindo, e a gente tem muita dúvida aqui. Agora tu falou sobre, também entra na parte da zootecnia, o melhoramento genético. E daí me veio a questão do leite A2A2, né? Que, para quem não sabe, é um leite que tem uma proteína melhor digerida pelo humano. E eu queria saber se essas vacas que produzem o leite A2A2 foi geneticamente modificada ou ela já é assim por natureza própria? Não, até, na verdade, é bem interessante, né? Porque isso, há muitos anos atrás, os Estados Unidos começaram a estudar, né, na verdade, toda a parte nutricional do leite, a composição, porque o leite, na verdade, ele se divide, né, na proteína, na caseína, né, nas suas variações, e na proteína do soro do leite, né, 20% mais ou menos a proteína do soro e 80% as caseínas, vamos dizer dessa forma. E começaram a identificar nos rebanhos lá, americanos, que tinham linhagens, certas linhagens de bovinas, né, que o leite ele tinha um diferencial para as pessoas que o consumiam dentro da propriedade. Os donos da propriedade, né, começaram a identificar. E, a partir daí, começou vários trabalhos, né, envolveram as universidades americanas e começaram a pesquisar e observaram que tinham, aparentemente, 3 genótipos. A vaca, que o A1, A2, A2, na verdade, é um genótipo. Né? Eu identifico a vaca, não é o leite. Né? Então, nós tínhamos vaca A1, nós tínhamos vacas A2 e tínhamos vacas A1, A2. E o normal, na verdade, são as vacas que produzem o leite A2. E, depois de muito tempo, eles perceberam que houve uma mutação e apareceu esse alelo A1. E aí começou a dificultar a digestibilidade de uma das variantes da caseína. E aí, agora, eles começam a fazer o processo inverso. Né? A partir desse melhoramento, selecionam as vacas que têm só o genótipo A2, porque um tipo dessa caseína ela tem maior digestibilidade, ela é um leite mais leve, vamos dizer assim, principalmente para quem tem problema com a caseína, né? E hoje, né, está no mercado, aqui em Cruz Alta mesmo, nós temos uma propriedade que produz, né, esse leite, e é uma das, eu diria assim, uma das inovações e uma das grandes, ultimamente, dos últimos tempos, né, uma das grandes, dos grandes ganhos aí da zootecnia. Eu não vou falar só da zootecnia, mas de toda, né, a ciência agropecuária, né, que a gente precisa de todos os elos da cadeia, que é essa produção de leite que tem, né, essa vantagem para as pessoas. Eu vejo que cada vez está mais popularizado isso, apesar de, como tu disse, já ser mais ancestral, né, se veio mais forte agora. Então, para quem tem alergia, por exemplo, acaba sendo um bom recurso. Eu te perguntei isso se era um melhoramento genético, eu já pensei, vamos fazer um melhoramento genético para lactose. Hoje em dia tem tantos intolerantes à lactose, será que a gente não consegue melhorar e esse leite já sair do animal com um volume menor de lactose ou com essa lactose já processada, já quebrada, mas daí já é demais, eu acho. Mas se nós descobrissemos, nós ia ficar rica. Nós podíamos tentar ir atrás. Essa certificação do A2 é bem complicada, né? Porque eu sei que ali na cabanha Ventana da Carmen, elas têm que mandar de tempo em tempo para os Estados Unidos para ter essa certificação desse leite. É um processo trabalhoso até. Se tem uma coisa que funciona bem na produção de alimentos é a fiscalização. Né? Isso eu sempre digo que quem consome produtos de origem animal e vegetal mesmo, pode ficar muito tranquilo, porque a fiscalização, o MAPA, né, o Ministério, tem um olhar muito crítico, né, para essa questão da fiscalização, de rastreabilidade,
né? Os programas de erradicação de doenças, eles são muito bem controlados, né? Eu quero te fazer uma pergunta capciosa, que era uma dúvida que eu tinha e que acho que a maioria das pessoas tem enquanto ao frango. Que os frangos agora estão crescendo muito, eles crescem muito rápido por conta de hormônio e antibióticos. Isso é verdade ou é mito? É uma pergunta que eu costumo dizer que a gente gosta muito de responder, porque a gente tem argumentos muito sólidos, né, e muito fortes para responder. Primeiro, o primeiro argumento é que o uso de hormônio no Brasil é proibido, né? A gente não pode, pela legislação brasileira, não podemos usar hormônio nem em aves, nem em bovinos e nenhuma espécie animal. Como a gente ouve falar, que o hormônio do frango que está passando para as pessoas que estão engordando. É que realmente o que acontece chama muito atenção a evolução que a gente teve nos últimos anos em termos de crescimento. Mas aí tem, acho que, duas explicações, três, bastante importantes, e elas são baseadas nos pilares da zootecnia. Primeiro, o melhoramento genético. Quando a gente fala em melhoramento genético, por exemplo, de bovinos, que é a minha área, o que acontece? Quando eu vou fazer um melhoramento de alguma característica, o bovino ele tem um intervalo de geração muito grande. A fêmea ela precisa 9 meses para gestar o animal. Para eu poder avaliar esse animal, vai mais 6, 7, 8, às vezes 1 ano de idade. Para eu poder ver se aquele melhoramento que eu fiz, se ele deu certo. Então, o intervalo de geração ele é muito grande. Entre acasalar o animal, ela pegar a cria, período gestacional, período de amamentação, até eu poder avaliar. Quando eu falo de frango, entre nascer o pintinho e morrer o galeto, muitas vezes eu tenho 21 dias. Então, é um intervalo de geração muito pequeno. E eu consigo avaliar geneticamente muito rápido essas questões. E outra coisa, hoje, Gabriela, tu que é nutricionista, a nutrição mais avançada que nós temos é de aves. Justamente por isso. Primeiro, porque eu tenho uma população muito grande, um rebanhozinho de aves. Eu estou falando de um galpão de 20 mil aves. Para eu fazer uma avaliação de um aditivo, de um novo tipo de ração, de um nutriente. A resposta é meio mais rápida. Ela é muito mais rápida pelo intervalo de geração. Uhum. Se eu falar desse galetinho que a gente come, que tem 600 gramas, é 21 dias entre o pintinho nascer e nós abater. 21 dias. Então, em 21 dias, eu consigo fazer um monte de avaliações. Se eu falar dessa galinha, do frango que a gente compra no mercado, eu estou falando de 60, 70 dias. E essa aceleração desse processo se deu pelo melhoramento genético, não pelo que ele consome durante aquele período dos 21 dias? Não, pelo melhoramento genético e pelo que ele consome de nutrientes. É o balanceamento da nutrição. Porque, assim, quando eu preciso que o pinto cresça tantas gramas por dia, então eu sei que ele tem que comer tantas gramas de proteína, tantas gramas de energia ali, de quilocaloria de energia metabolizável, e eu consigo, como eu estou controlando aquele animal dentro de um ambiente, eu consigo que ele coma exatamente o que ele precisa para produzir, nem a mais, porque se ele come a mais, ele vai ter um gasto energético para metabolizar aquele nutriente que ele ingeriu a mais. E aquilo ali é um desbalanço. É ciências. É ciência. E nem a menos, porque daí ele não vai desempenhar o ganho que ele precisava. Então, é um ajuste. É a genética e é a nutrição de precisão. Sim. Né? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, em aves e suínos, o metabolismo é muito parecido com o nosso. Eles precisam de aminoácidos essenciais. Então, eu calculo exatamente para aquela fase, do pinto, do nascimento até o 15º dia. Quais são os aminoácidos essenciais naquela fase? Eu coloco na dieta exatamente aqueles aminoácidos. E aí a gente fala muito no conceito, né, de proteína ideal. O que é a proteína ideal? É nem faltar e nem sobrar aminoácido essencial para a gente ter aquela proteína específica. Então, é isso, gurias. Tem algum outro tipo de aditivo que a gente fala assim? Tem. A gente trabalha com promotores de crescimento, que não tem nada a ver com hormônio, mas talvez venha daí, né, essa lenda, vamos dizer assim, que o frango tem hormônio. Né? O promotor de crescimento, ele nada mais é do que um aditivo que regula a flora intestinal dos animais,
que melhora a eficiência de aproveitamento de nutrientes. Como se fosse um probiótico. Probióticos, pré-bióticos. Exato. Né? Então, é isso que acontece. E uma outra coisa muito importante também de dizer, a questão de bem-estar, do estresse dos animais. Os animais estressados, aumenta o nível de cortisol, ele acaba não comendo, não produzindo. Então, a gente garante essa ambiência. Hoje é uma coisa muito importante dentro das indústrias que produzem não só carne, mas como o ovo também, né, falando da avicultura. É a garantia da zona de conforto térmico desses animais, de qualidade de água, de qualidade de ventilação, de insolação. Né? Então, tem uma série de fatores que vão configurar essa ambiência para esse animal viver bem, sem estresse e conseguir produzir. É um cuidado. É um cuidado, É muito parecido manejo. com a nutrição humana. Exato, Né? exato. Num planejamento alimentar, a gente vai calcular tudo isso. Claro que ali tu Só tem que a gente não cumpre, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Essa é a Eu vou grande confinar meus diferença. pacientes também, daí eu consigo ter exatamente. Né? Até num estudo científico se tem a dificuldade em humanos porque tem muitos viés, né, que podem ser alterados. E acredito que nas aves deve ficar mais fácil por ter isso concentrado. Mas uma outra dúvida em relação a aves é daí então o antibiótico. Porque a gente vê hoje no mercado uma embalagem ali, frango livre de antibiótico e livre de hormônio. É verdadeiro isso? Então, livre de hormônio todos serão, é só para um marketing. E de antibiótico, a gente pode estar consumindo um frango que consumiu antibiótico e nós vamos estar consumindo esse antibiótico também? É bem importante, Gabriela, essa questão. O frango está livre e qualquer carne produzida no Brasil está livre de hormônio. Isso é expressamente proibido. E outra questão importante de dizer que não é viável economicamente para o produtor a questão da aplicação de um hormônio. Tu teria que aplicar constantemente e tu não está trabalhando com um rebanho de 20, 30, 50 animais. O menor rebanhozinho, quando a gente fala de aves, é 20 mil aves. Né? Então, é inviável a gente fazer a aplicação desse hormônio. Bom, quando a gente fala de antibiótico, na zootecnia, a visão que a gente tem, e eu não estou falando da veterinária, que é medicina, que é curativa, estou falando de preventivo. A gente usa alguns tipos de antibiótico, mas de maneira preventiva, justamente para evitar algumas coisas como salmonelose, por exemplo. E vários outros tipos de bactéria. Então, em doses muito pequenas, que são adicionadas na ração, porque tu não tem como dar um antibiótico para o pinto, para o frango, né? É inviável pela questão do manejo. Exato. Então, esses antibióticos, que a gente chama de ionóforos, eles vão diretamente na ração, em doses, vamos dizer assim, homeopáticas quase, e esse animal ele consome, né, todo dia essa dose pequena. Existe, obviamente, uma legislação para isso, né? O Brasil, hoje, a gente caminha para diminuir cada vez mais o uso desses antibióticos, que são também promotores de crescimento desses animais. Mas, sim, se usa, mas dentro da legislação, obedecendo à legislação e, principalmente, obedecendo carência, né, de abate. Isso é importante. O meu marido, ele é produtor de leite. Então, eu acompanho, né, vejo ele falando ali que eles usam antibiótico. A vaca teve mastite, a vaca teve não sei o quê, ali precisa do antibiótico. Não sei muito bem os nomes. Mas o leite, ele é testado antes de ir para a indústria. Então, esse animal que está tendo uso de antibiótico, ele é ordenhado separado, porque ela precisa, né, liberar esse leite, mas esse leite não pode ser utilizado. E depois de um tempo, então, tem o prazo que a vaca volta para a ordenha normal e esse leite pode ser aproveitado, testado e está livre. No frango também é a mesma coisa. O frango que a gente consome já está livre desse antibiótico. Ele já está livre, até porque essas doses que eles recebem, né, na dieta, como eu falei, os ionóforos em doses preventivas, a metabolização dele é muito rápida, né? Então, nós não temos, como, por exemplo, no caso das vacas, ela recebeu o antibiótico porque ela está numa situação, ela está com alguma inflamação, uma mastite, enfim, ou um outro problema. Então, ela recebeu doses curativas, não doses preventivas, que aí, dependendo, cada antibiótico tem a legislação e diz, tal antibiótico, a carência é 15 dias. Então, durante 15 dias, tu não pode usar aquele leite. Né? Tu tem que ordenhar a vaca e descartar o leite. Então, depende de cada antibiótico, depende da prescrição, do manejo, do grau de infecção,
é feito esse manejo sanitário específico. Importante saber, né? A gente está segura. Então, que nem tu falou, é o que é mais fiscalizado essa produção certeza, animal. Então, com o que está certeza. chegando na nossa mesa está com segurança, desde Com que tenha uma certeza. boa procedência. E essa, pensando assim, né, nas grandes contribuições da zootecnia para a saúde humana, hoje a gente trabalha. A palavra eu gosto muito assim, ó, segurança alimentar. Bom, o que é, primeiro, o que é segurança alimentar? É produzir alimento. Hoje nós temos uma previsão da FAO para que nós vamos chegar em 2050 perto de 10 bilhões de habitantes na Terra. E para isso a gente precisa quase dobrar a produção de alimento que nós temos hoje. E além de quase dobrar a produção de alimento, a gente tem que fazer isso com redução de área, com pelo menos não aumentar a área que a gente produz, isso tanto de vegetais como de animais. E esse é o maior desafio que a gente tem em relação ao ambiente, né? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa intensificar a produção, nós precisamos, na mesma área de terra, produzir muito mais alimentos. E isso é segurança alimentar. Melhorando a tecnologia. Né? Exatamente, com tecnologia, com genética, com nutrição, com ambiência e bem-estar. E mesmo assim, como o agro, como a produção rural é mal vista, né? Como se estivesse causando desmatamento, como se estivesse fazendo mal para o ambiente. E é o que sustenta o nosso PIB, é o que sustenta a alimentação humana. Exatamente, né? Às é vezes um assunto nevrálgico, né? Mas a gente vê, vê, né? COP30. Exato, é muita desinformação, na verdade. Isso um pouco é culpa nossa mesmo, que a gente não faz, né, uma divulgação para aquelas pessoas mais leigas que não entendem. A gente se comunica muito bem entre nós, dentro da cadeia produtiva, das cadeias, e a gente não divulga, né, aquilo que se faz, aquilo que a gente trabalha, né? Então, voltando, né, essa questão da segurança alimentar, ela é nesse sentido, né, de garantir o alimento, seja de origem animal ou de origem vegetal, e a segurança alimentar no sentido das pessoas consumirem alimentos de qualidade, né? E aí, gurias, quando a gente fala em qualidade de alimento, a gente tem uma visão muito ampla e é preciso ter. Se vocês perguntarem assim, ó, sair na rua e perguntarem para uma pessoa, para os teus pacientes, Gabriela, o que é uma carne de qualidade? O que eles vão ter a dizer? É uma carne macia, perfeito. Maciazinha, eles dizem. Uma carne macia. Uma carne macia. Mas, veja bem, quando a gente olha uma carne, eu estou enxergando aquele corte. Mas ali eu tenho qualidade ambiental, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, qualidade social, qualidade organoléptica, que aí entra a questão de maciez, sabor, suculência, coloração, qualidade nutricional, né? Então, é uma qualidade sanitária. Perfeito, Gisele. Qualidade sanitária, hoje, para nós, é uma das maiores barreiras. Né? Porque ali pode ter verminose, zoonose, sei lá. Todas então, veja, essas... qualidade ambiental, social, sanitária, nutricional, organoléptica, né? E cada uma dessas, o produtor ele tem que se preocupar. É responsável. É responsável. Eu tenho que colocar no mercado não só uma carne que tenha 30% de proteína, mas que seja livre de bactérias, que seja livre de contaminações, que aquela carne tenha sido produzida num ambiente onde não tem trabalho escravo, né? Que é a nossa qualidade social, que, na verdade, a nossa cadeia hoje ela gera milhões e milhões de empregos, né? 26% das ocupações, das vagas ocupadas no Brasil vem do agronegócio, e esse é um valor muito importante. 30% do PIB brasileiro é o agronegócio. Então, a gente tem essa preocupação. A questão ambiental, a gente pode falar separado disso, mas a gente se preocupa, né, que a gente está colocando na mesa uma carne que ela tenha uma pegada ambiental importante. Por isso, a necessidade de saber a procedência também da carne que tu compra. Se tem o selo de inspeção, de qualidade. Aquela carne, ela veio de uma área de desmatamento? Né? Aquela carne ela foi produzida num ambiente sustentável, né? Então, tudo isso é importante e faz parte daquilo que o produtor enxerga como segurança alimentar. Porque também na cidade pequena, a gente que mora no interior, tem muito abigeato, né? Eles
roubam o animal, o carneio de qualquer jeito e Sim, vendem. E ele não sabe de onde que veio, sem hoje procedência. Nós temos um dado que é bem preocupante, que 30%, nós temos 3 tipos de inspeção, né? A inspeção municipal, estadual e a inspeção federal. E, considerando essas 3 inspeções, né, pela legislação, nós temos um valor que quase 30% da carne que a gente consome não tem fiscalização. Não tem, quase 30%, são 28% da carne que é consumida, ela não tem nenhum tipo de fiscalização. Esse é um dado bem preocupante quando a gente pensa, por exemplo, né, em zoonoses. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado nessa, saber de onde a gente está comprando carne, saber a procedência daquilo que a gente está consumindo. E essas características organolépticas que tu falou, eu vejo que altera bastante. Por exemplo, a carne de gado, uma carne de gado confinado vai ter um sabor diferente de uma carne criada a pasto. Acho que é diferente, depois a gente vai falar das galinhas felizes também, mas eu vejo que na carne se fala bastante. O que isso muda? Como que é possível mudar o ambiente do animal, ter essa alteração do sabor dele? Bom, na verdade, a gente tem, né, algumas diferenças. No Brasil, a gente tem basicamente, dá para falar, 2 sistemas de produção. A produção a pasto, né, que eu diria para vocês que 85% da carne que o Brasil produz é proveniente de animais que nasceram, foram criados, recriados e abatidos em cima de pasto. Hoje o Brasil tem 163 milhões de hectares de pastagem. A maior cultura do Brasil não é a produção de soja, de arroz, de milho, de trigo. É produção de pasto. São 163 milhões, onde nós temos um rebanho de quase 200 milhões sendo manejados nessa área. Quanto de espaço precisa um animal? Aí que eu ia falar, Tá. depende. Se nós estivermos falando dessa produção a pasto, vai depender da produção de pasto, do peso do animal, né, que a gente chama de carga. Mas a gente trabalha aí com em média, os dados brasileiros é 1 unidade animal por hectare. Isso significa uma vaca de 400 quilos de peso vivo por cada hectare. Né? Então, é mais ou menos isso, um pouquinho mais. Tanto é que a gente tem 163 milhões de hectares e quase 200 milhões de animais. Quase 1 para 1, mais ou menos isso. E a gente tem um segundo sistema de produção, que é o confinamento. O que é confinamento? Quando o animal está numa área restrita, mas, obviamente, sempre respeitando a condição de bem-estar animal, mas ele recebe toda a alimentação dele no coxo, certo? 100% do que ele come, ele recebe no coxo. A gente é o garçom do boi. Ração. Ração e também volumoso. Ele recebe não só... É que ração, na verdade, é um termo que serve para tudo. Ração é tudo que o animal come durante o dia. Pode ser pastagem, pode ser feno, pode ser silagem, pode ser concentrado, pode ser grão. É a enfim. dieta. Como É a se dieta. fosse dieta do humano, perfeito. é tudo que Isso compõe. aí, exatamente. E esse animal, ele não vai buscar o alimento, que nem o animal que está no pasto, ele vai lá e vai pastorear, vai buscar o alimento. O confinado, ele fica ali. E aí, o que acontece? Nós temos diferentes tipos de dieta, né? O animal que está no pasto, ele consome um diferente, vamos dizer assim, o tipo de nutriente e a quantidade de nutriente que ele está consumindo é diferente daquele animal que está recebendo ração, vamos dizer assim, no coxo, né? E o que isso implica? Numa mudança do sabor da carne, na coloração da gordura. Por exemplo, quando eu olho uma gordura branca, aquele animal, ele recebeu ração. Ele não recebeu só pasto, porque o pasto verde, ele tem uma quantidade de caroteno, que depois vai se transformar em vitamina A e que dá aquela coloração mais amarelada na gordura da carne. Então, aquele é um animal que veio de confinamento, porque a gordura dele ela é bem branca, né? Se bem que hoje a gente até pode manipular isso, colocar mais carotenos na dieta, mas não é a mesma coisa do animal que come pasto, né? Então, tem um cheiro diferente, tem um sabor diferente, mas de forma alguma eu posso dizer que aquela carne ela é pior ou ela é melhor. Sim. Ela é
diferente. E depende de isso. gosto também, às vezes. Depende muito de gosto. Eu posso gostar mais de comer a carne do gado criado confinamento. a pasto. E E a Gisele pode gostar do Isso, confinamento. mas Isso é nós particular. aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, como é uma questão de cultura, a gente gosta mais daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente está habituado, né? A gente tem mais acesso a esse tipo de Exatamente. carne. Nos né? Estados Unidos, eles têm um sistema que é o inverso do nosso. Nos Estados Unidos, o animal nasce, fica mamando no pasto, na vaca, é desmamado e já vai para o confinamento. Ele fica 2/3 da vida dele no confinamento. Então, a carne deles, talvez 85% do que eles produzem é de animal confinado. E eles gostam daquela carne. Eles estranham quando a carne é a pasto. Já acha um gosto diferente. Exatamente. E É o eu acredito contrário que da o gado a nossa. pasto, a musculatura deve ficar um pouco mais firme, ou não muda isso? Não. Na verdade, quando a gente fala daí desse atributo maciez, 95% da maciez da carne é idade. Idade do animal. Achei que era gordura de marmoreio. Não, Gabriela, essa é uma dúvida que muitas pessoas pensam isso. A gordura de marmoreio, ela dá sabor e suculência, aquela gordura que derrete quando a gente assa. Que fica entre os músculos. Que fica, exatamente, aquela gordura que é uma gordura entremeada. Mas ela dá sabor e suculência. A maciez é idade. Tanto que hoje os programas de qualidade de carne, aquelas carnes premium, o que a gente quer? A gente precisa de padrão racial, porque hoje a gente sabe que tem algumas raças que têm características organolépticas, tipo essas, que é o Angus, o Hereford, o Braford. Então, precisa garantir lá dentro do frigorífico que elas provêm de cruzamentos com essas raças. Ela tem que ter um mínimo de gordura de cobertura. Tá? Nós temos 3 tipos de gordura. A gordura visceral, a gordura de cobertura, que é a mesma coisa no humano, e a gordura de marmoreio, que é a gordura entremeada. Então, ela tem que ter aquela gordura de cobertura em volta da carcaça, para ser bem simples, aquela picanha que tem aquela capa de gordura. Aquela gordura ela é muito importante no pós-abate, no imediato pós-abate. Por quê? Porque aquela gordura ela vai proteger a carne de uma coisa que a gente chama encurtamento pelo frio, ou rigor mortis. Se eu levar para o frigorífico um animal que tem pouca gordura de cobertura, no imediato pós-abate, aquela carne ela vai enrijecer muito rápido. Se contrai. Ela vai, perfeito, rigor mortis, a gente chama assim. E ela vai ficar dura. Então, às vezes, eu tenho um animal, isso é muito comum. Eu olhei lá no rótulo da carne, puxa, um animal é um novilho precoce e a carne está dura. Mas por quê? Porque ele não tem a cobertura de gordura para proteger o corte carne. Então, essa gordura ela é importante. A gordura de cobertura, que tem que ter garantia para não ser uma carne dura depois, e a idade do animal. Então, a gente contabiliza a idade de um animal pela dentição. Então, a gente diz assim, animal até 4 dentes definitivo. Qual é a melhor carne? Vamos pensar assim, é o animal que tem dente de leite, que nem foi para os 2 dentes definitivos, que é o mais jovem possível, que tem uma cobertura de gordura que seja das raças ou Angus ou Hereford, né? Sem querer puxar, né? Fazer propaganda, mas a gente sabe o que né? Sim. E que tem essa gordura de cobertura que vai proteger. Às vezes as pessoas dizem, eu não quero, não gosto de comer gordura. Beleza, mas tu não vai lá no mercado comprar uma picanha se não tiver aquela capa de gordura, né? Porque tu nem consegue caracterizar uma picanha. Então, essa gordura ela é bastante importante. Então, quando for escolher a carne, podem escolher com a capinha de gordura, depois na hora de comer pode tirar. Pode tirar, exatamente, porque a derreter aquela gordura é o que vai dar o sabor. E provavelmente vai ser mais macio. Mais Com macio. certeza. Exato. Tá. Dani, vamos entrar num assunto que a gente sabe que está bem em moda, ou é um assunto bem importante na zootecnia, que é a saúde única, né? O One Health, que é essa mistura da zootecnia com o ambiente, com os cuidados com a saúde e com o meio ambiente. O que tu nos fala sobre isso, assim, que é um assunto bem interessante? Tu disseste muito bem, Gisele. Ultimamente, né, esse termo, saúde única, ele tem sido
bastante festejado, vamos dizer assim, né? E é bem legal porque acontece uma conectividade, né? A gente às vezes trabalha lá no campo, o profissional da nutrição trabalha lá dentro do consultório, receitando, né? Montando dietas com aquele alimento que a gente produz, e a gente não tem conexão, a gente não se conecta, né? E essa iniciativa, esse termo, né, ele veio justamente para aproximar esses diferentes elos de uma cadeia produtiva que envolve produção de alimento, que envolve saúde humana, que é uma das coisas mais importantes. Se nós não tiver saúde, nós não vamos, né, a lugar nenhum. Então, a visão que a gente tem hoje, olhando como é que as coisas estão conectadas, é que a gente já faz isso há muito tempo. Né? Aqui mesmo, a gente estava conversando, dois exemplos bem práticos aqui de dentro da nossa universidade. O curso de veterinária, ele todo ano faz uma campanha de vacinação. Né? E a gente falando lá do início da zootecnia, a zootecnia trabalha também com a prevenção de doenças, e no caso, as doenças que se conectam à saúde animal são as zoonoses. Então, a gente faz essa campanha no curso de veterinária todo ano, a gurizada. É uma campanha que é regional, não é só em Cruz Alta, vai para outros municípios, vai para o interior, para fazer a vacinação, né, contra a raiva. Por quê? Porque a raiva é uma zoonose. É uma doença importante, né, na saúde humana. Então, tu vai prevenir, tu vai vacinar os animais para que isso nem chegue, né? Vamos dizer, dá um caso lá de um cão com raiva, isso pode ser transmitido para um humano. E daí, como eu digo, a esculhambação já está feita, né? Então, a gente trabalha já nessa conexão, né? Prevenindo, né, uma zoonose e evitando que a gente tenha um problema na saúde humana, né? Outra ação também da universidade, a gente trabalha com produtores de leite, né? A gente leva os alunos, a gente tem hoje... as universidades todas, na verdade, têm um olhar muito grande sobre a questão da extensão. Que a universidade é ensino, pesquisa e extensão. E a extensão, por muito tempo, ela ficou muito perdida. A gente ensina, a gente produz pesquisa dentro das universidades, mas a gente não leva aquilo para a comunidade. E hoje, né, as universidades elas têm um olhar muito maior, muito mais intenso e muito mais próximo da comunidade a partir das iniciativas da extensão, que a própria campanha da vacinação é. E esses trabalhos que a gente faz junto com os produtores, e aqui principalmente produtores de leite, indo para as propriedades e orientando os produtores em relação à higiene, qualidade do leite, né? Para tirar leite, como é que tu faz o manejo da vaca, tu limpa, tem que limpar o teto, o que tu aplica antes de tirar o leite, porque a gente sabe dos índices de contaminação que são muito grandes, né? A questão de contagem bacteriana total, células somáticas, que isso influencia diretamente na qualidade. E, principalmente, isso dói no bolso do produtor. Quando ele entrega um leite lá na indústria e o leite dele dá uma contagem superior de células somáticas, ele é penalizado. Ele recebe menos por aquele leite. Então, ele tem consciência que ele precisa entregar a qualidade porque ele vai ganhar mais. Né? Então, essas ações, elas são ações super interligadas e conectadas, mas a gente não falava disso. E quando a gente não fala, a gente nem enxerga isso. Né? Parece que não é feito nada. E como, por exemplo, a gente estava até comentando antes sobre a raiva. Tu imagina, tu tá caminhando, fazendo uma caminhada normal, daqui a pouco vem um cachorro e te morde. Olha o problema que gera, porque se aquele cachorro tu não sabe se foi vacinado ou não, tu vai ter que fazer a vacina, o tratamento preventivo, que é bem complicado. Exatamente. Ou contar com a sorte, que daqui a pouco tu pode desenvolver a doença, que é quase letal. E é muito, muito complicado. Então, eu acho que essa campanha de vacina antirrábica é muito importante, é uma coisa assim que a gente tem que valorizar muito, e porque às vezes tem um monte de cachorro, né, na rua, porque quando é o teu cachorro tu leva, agora da rua ninguém vai levar, e aí ele só vai ser beneficiado com a vacina se tiver uma campanha dentro da cidade que vá direcionar esse tipo de animal que está solto, que ninguém está se importando. Exatamente. Hein, Dani? E mesmo com todas essas campanhas, com tudo isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% das doenças infecciosas humanas têm origem animal. E o que tu enxerga? Qual que é o maior desafio, então, para quebrar essa barreira, para diminuir, então, essas zoonoses? Assim, quando a gente fala de zoonose dentro da zootecnia, da produção animal, os problemas que a gente tem é leptospirose, tuberculose, brucelose,
e pelo que eu me lembro agora, mais ou menos são esses problemas. O que a gente faz? Trabalha com calendários, com manejos sanitários dentro das propriedades, com vacinação, né? Não são vacinas obrigatórias, com exceção da brucelose, mas em áreas endêmicas, a questão, por exemplo, da leptospirose, que a gente tem problema com os ratos, né? Então, a gente faz controle de roedores, né? Uma série de ações para evitar esse tipo de zoonose. Claro que, quando fala nesse valor, é um percentual alto, a gente tem toda a questão dos pequenos animais, cães e gatos, e aí entra problema vários, né? A própria questão da raiva, questão de toxoplasmose, né, que são vetores, a questão da dengue, chikungunya, todas né, esses problemas que a gente sabe que é mosquito, na verdade, e esse 60% está muito focado em insetos, né, na questão da febre amarela, que aí é um pouco mais difícil, né, o controle. Aí entra mais a parte veterinária. A gente trabalha com um animal de produção, né, e aí não entra muito nessa área, mas com certeza zoonoses é uma preocupação muito grande, tanto da área veterinária, que atua muito, o veterinário atua muito na questão sanitária, né, como na nossa área. Por exemplo, um animal com leptospirose, com brucelose, ou mesmo com tuberculose, ele tem que ser abatido, tem que ser tirado do rebanho. E aquelas, então, isso é perda, né, para o aquelas produtor. zoonoses, às vezes, que tu tem que abater o rebanho inteiro. Às vezes a gente vê na televisão, por exemplo, síndrome da vaca louca, né? Que daí tem que abater geral. Não tem como, não tem um tratamento, não tem como tirar só os doentes. A vaca louca é até um problema que causa, volta e meia, né? Causa aí, um prion, né? Causa problemas aí. Há pouco tempo, recentemente, nós tivemos uma suspeita, né? De encefalopatia espongiforme bovina, que é o nome da vaca louca, que para nós aqui no Brasil não é problema, mas a gente tem várias diretrizes, né, que proíbem, por exemplo, o uso de alimento de origem animal para ruminantes, justamente por causa da contaminação, né? Então, não pode utilizar. Por exemplo, eu não posso utilizar a gente tem um subproduto da indústria frigorífica que é a farinha de sangue, farinha de carne e osso, né, que são os resíduos, que são proteínas de altíssima qualidade, mas eu não posso usar para ruminantes por causa da vaca louca, desse perigo. Então, isso é uma coisa que, desde 2006, nós temos uma portaria que proíbe o uso de produtos de origem animal na alimentação de ruminantes, que no caso seriam bovinos e ovinos, justamente para prevenir a vaca louca, o problema da vaca louca, né? E principalmente porque, né, a gente exporta muito. O Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina do mundo, é o segundo maior produtor. Em seguidinha nós já vamos bater os Estados Unidos, falta bem pouquinho. E é o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com essa questão sanitária. Eu diria para vocês que, hoje, a nossa barreira, ela não é qualidade de carne em termos de maciez, de gordura, de suculência. Hoje, a nossa barreira ela é sanitária. Né? Porque volta e meia dá um problema, o produtor usou lá um antibiótico, não respeitou o período de carência, né? E aí vai um container de carne lá para a Europa e chega lá, os caras fazem teste e dá resquício de antibiótico. Então, isso aí desfaz todo um trabalho que a gente leva tempo, que uma cadeia inteira trabalha por causa, às vezes, de um produtor irresponsável, né? Acontece, e é o nosso problema hoje, barreira sanitária. E falou ali das galinhas, vou voltar ali, quero falar um pouquinho dos ovos. A gente sabe que, então, a produção lá no campo vai interferir no que a gente consome aqui no nosso dia a dia, e até em termos nutricionais vai alterar. Vai ter mais gordura, vai ter mais caroteno, vai ter mais alguns nutrientes, dependendo de como ele é criado. As galinhas felizes, as famosas galinhas felizes, tem uma diferença significativa no produto final ali? O ovo que vem das galinhas felizes, soltas, livres, é diferente do ovo da galinha criada em cativeiro? Não, Gabriela, não tem. O ovo é o mesmo em termos nutricionais, em termos sanitários, porque é todo um controle, né, que é feito. O que acontece? Aonde está a diferença, né, desses ovos? Primeiro, no preço, né, que a gente sabe que é um valor agregado muito maior. E, segundo, na consciência da pessoa, né? Eu vou comprar um ovo, eu sei que aqueles ovos vieram de galinhas que foram criadas soltas lá, e elas, teoricamente, né, na concepção da gente, solta é mais feliz.
Às vezes não é, né? Às vezes um animal solto, ele tem desafios depredadores que pode estressar, tem uma série de fatores que a gente tem que considerar. Mas não tem diferença nutricional nenhuma, né? O ovo de galinha feliz é muito mais satisfação pessoal do consumidor, né, do que em termos de qualidade nutricional do ovo. E a casca do ovo amarela ou branca também não? Também não. A casca do ovo, ela é determinada geneticamente. Né? A cor da casca, galinha de ovo branco e galinha de ovo vermelho. Tá? É geneticamente. É uma linhagem de frango que produz ovo branco, uma linhagem de frango que produz ovo vermelho. O que acontece? Aí tu vai me dizer assim, tá, mas por que o ovo vermelho é mais caro? Porque o mercado sabe que a gente acha que o ovo vermelho é melhor. Então, é uma questão de demanda, né? Ele vai ser mais caro porque todo mundo... Tu vai no mercado, assim, tu vê lá os ovos brancos, os ovos vermelhos. Sempre o ovo branco tem mais. Como ele sobra, e sempre tá mais barato. mais oferta, ele é o mais barato. Mas diferença nutricional absolutamente nenhuma. É só a cor da casca que muda. Voltando para a COP30, o gás metano, que é o gás expelido na digestão dos ruminantes, né? O que isso impacta, o que é verdade, o que é mentira na camada de ozônio, que interfere? Conta para nós o que a zootecnia fala sobre isso. Bom, é bem importante, né, essa questão que nós abordamos lá no início, que é a preocupação que a gente tem com a qualidade ambiental daquilo que a gente produz. Né? Então, o que acontece? Os ruminantes, eles são animais fantásticos. Por quê? Porque eles pegam um alimento diferente da ave, do suíno. A ave suína, basicamente, a dieta é milho e soja, que são 2 alimentos que, teoricamente, concorrem conosco. Né? O ruminante, os bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos, eles têm uma câmara de fermentação, né? Eles têm um pré-estômago, vamos dizer assim, onde eles fazem a fermentação de alimentos que, para nós, não tem nutriente nenhum, como são os pastos. Né? A gente vai comer um pasto, vai talvez fazer função de fibra, nada mais. O ruminante, a partir dessa microbiota ruminal, essa câmara de fermentação, ali tem protozoários, bactérias, fungos do bem, que eles fermentam esse alimento e transformam um alimento pobre num alimento de alta qualidade biológica, que é a carne e o leite. Bom, só que nesse processo fermentativo, nós temos um grande ganho, como eu falei, de um alimento pobre, nós temos a carne e o leite, nós temos uma perda. E essa perda é uma perda que a gente chama de produção de gases que ocorre lá dentro do rumen. Entre eles, o gás metano. Por que isso ocorre? Bioquímica ruminal, não vem ao caso, mas é natural, é fato. Ninguém nega que os ruminantes produzem o gás metano no seu processo digestivo. Mas o que acontece? É muito mais legal para a mídia, vamos dizer assim, ela contar uma história. Que a pecuária ela polui o meio ambiente porque ela produz o gás metano. É verdade. Só que essa é uma parte da história. A outra parte é que esse animal, aonde que ele está se alimentando? A grande maioria está em cima do ambiente pastoril, de uma matriz forrageira. No momento que ele pasta, que ele retira o pasto do campo, o que acontece? Esse pasto vai rebrotar. E essa rebrota ela acontece a partir da fotossíntese, certo? E essa fotossíntese, ela precisa carbono. Ela sequestra aquele carbono que foi emitido pelo animal. O animal emitiu o gás metano, que é o carbono, e a planta que ele está se alimentando, ela sequestra aquele gás, aquele carbono, e some com ele, vamos dizer assim. Né? As pastagens são um dos maiores sumidouros de gás carbônico. O agro como um todo, que produz grãos, que produz sementes, que produz pasto, ele não só tem a capacidade de diminuir a emissão, como ele tem a capacidade de tirar o carbono da atmosfera, coisa que nenhum outro setor tem. Né? A partir da produção da fotossíntese, nós estamos sequestrando esses gases ditos do efeito estufa. E muitas vezes, quando a pastagem ela é bem manejada, os animais estão com um bom status sanitário e todo um manejo, o que acontece? Esse balanço ele é positivo.
O animal emitiu, mas o sistema sequestrou muito mais. Porque eu vi que o gás metano ele é muito volátil. Ele tem um tempo de vida que depois ele vai se dividir em CO2 e água e vai Isso. voltar E vai para voltar. fotossíntese. É um um ciclo. ciclo. É um ciclo. Eu vi que é curto, é Exatamente. 10 anos que ele 10 dura. anos. na tomada de Exatamente, ozônio. exatamente. É um ciclo, só que as pessoas não compreendem isso, né? Que a gente está... o animal está emitindo, mas ele está sequestrando também, a partir do ambiente que ele E está não se compreendem alimentando. também que estão produzindo mais na mesma quantidade de terra, aumentando a Exatamente. produção via tecnologia, via manejo adequado, via genética, e estão sempre culpando o agro, como foi falado, que era o agronegócio, né? O agro, a produção animal, como se estivesse destruindo o planeta. Exato, exato. Essa é um dos mitos, né, que a gente tem e a gente sofre bastante, né? Porque as pessoas, né, contam uma parte da história ou partes e não enxergam o todo. A gente sempre tem que olhar o sistema, o que está acontecendo no sistema. Quando a gente enxerga o sistema e a gente passa a régua, isso é matemático, isso é medido, né? A gente faz os experimentos, a Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, é pioneira nesses experimentos. O Brasil hoje, né, tem uma rede aí de 400 pesquisadores no mundo todo, num projeto que eles até lançaram um selo, é carne e carbono neutro, né, que garante, né, que aquela carne ali, para aquelas pessoas que dizem, eu não como carne para não prejudicar o meio ambiente, né? Na verdade, isso é o contrário. Eu digo para os meus alunos, né, a gente precisa comer carne para salvar o planeta, porque são os bovinos, a produção agropecuária como um todo, que é a única que tem capacidade de diminuir as emissões, de sequestrar carbono, né? São as florestas e a produção de grãos. E sem falar na economia, né? Sem falar da economia. O nosso PIB, a quantidade de empregos. E ontem eu assisti um vídeo da Camila Teles que eu achei muito interessante, que ela falou, o culpado somos nós de não contar o que a gente faz. Exatamente. Mas eu acho que está virando o jogo, né? E pessoas como a Camila, como tu, que estão levando a informação adequada, porque senão fica aquele monte de desinformação, como eu, que tinha achando que as galinhas tinham um hormônio de crescimento, e acabava, sabe que eu vou comprar, não vou comer muito frango por causa do hormônio. E era uma desinformação, era uma ignorância minha. E por isso que a gente até convida pessoas para dar informação para as pessoas, porque a carne, a proteína é muito importante para a saúde, para a longevidade, para a formação de músculos. A Gabi que sabe mais do que eu sobre isso. E por isso que a gente convida, né, pessoas para esclarecer, para ter esse outro lado, porque senão fica só esse demonizado. É bem importante essa comunicação e esse espaço de vocês aqui para a gente falar. Até uma outra coisa que o pessoal... Às vezes eu não sou carnívora, eu sou pelo equilíbrio, né? Mas a gente tem que defender aquilo que a gente trabalha. Eu acredito no que eu faço e às vezes as pessoas me dizem assim, eu aceito uma condição. Eu não como carne porque prejudica o meio ambiente. Está errado. Eu não como carne por causa do bem-estar animal. Está errado também. Eu não como carne pela questão porque a carne causa câncer, doença, problema cardíaco, está errado também. Eu só aceito uma coisa, eu não como carne porque eu não gosto. Aí é muito difícil, né? É muito difícil uma pessoa dizer que não gosta de carne, mas esse seria o único motivo que a gente pode entender, né? Eu não gosto de tal coisa, tá, beleza, a gente tem que respeitar. Agora, questão do bem-estar, a gente já falou da questão ambiental, já falamos da qualidade, questão do bem-estar. Às vezes as pessoas dizem, pegando confinamento, né? Mas tu vê animal confinado. Gurias, olha só, um animal que está confinado, ele tem um ganho médio diário de 1,5 kg a quase 2 quilos por dia. Vocês acham que um animal que está em mal-estar, que não está em bem-estar, ele vai produzir? Uma vaca de leite produz 40 litros de leite por dia. Será que essa vaca não está em bem-estar? Ela está em super bem-estar. Senão ela não vai produzir. Se o animal não está em bem-estar, ele não produz. E aí o produtor não tem lucro. Então, hoje, as premissas do produtor, ele entende que a questão ambiental é fundamental, porque senão ele não coloca o produto dele no mercado, né? E a questão do bem-estar, para ele, é prioridade. Porque se o animal dele não estiver bem, ele não vai produzir, e o produtor não vai ganhar. Então, é muito simples para as pessoas entenderem, se elas pensarem nesse raciocínio.
né? É só para concluir a questão do leite, né? A vaca de leite. A vaca de leite ela tem uma zona de conforto térmico para ela produzir, que é uma zona bem estreita, vamos dizer assim. Se ela não tiver em conforto térmico, ela vai baixar a imunidade, porque vai aumentar o cortisol, ela vai ter mais problema de mastite, vai baixar a quantidade de sólidos total do leite, então ela vai produzir um leite com menos gordura, com menos proteína. Aí o que vai acontecer? Esse leite vai chegar, se tem mastite, o produtor é penalizado, ele nem manda, ele tem que descartar. E se o leite tiver menos quantidade de proteína e de gordura, chegou lá na indústria, a indústria não quer saber a litragem, ela quer saber quanto tem de gordura e quanto tem de proteína aquele leite, porque é o que ela usa para fazer os lácteos e tal. Então, o produtor ele é penalizado. Então, o que ele quer? Ele quer que essa vaca esteja em super bem-estar, que o leite dela, quando chega lá na indústria, tenha 13,5 de gordura, porque ele recebe uma bonificação. Ele é premiado quando o leite tem mais qualidade, quando o leite tem menos células somáticas. Ele ganha um bônus da empresa, da indústria. Então, nós todos estamos trabalhando na mesma direção. Só que existem ruídos de comunicação que, às vezes, apartam essa linha, esse caminho. A informação liberta, né? Liberta. Eu acho que o papel nosso aqui é realmente levar essa informação de melhor qualidade, de boas fontes, para vocês que estão nos ouvindo. Dani, tu estava nos falando sobre um livro que o pessoal de casa pode ler e ter um acesso fácil. Conta para nós um pouquinho e diz qual é o nome desse livro. Bom, eu trouxe aqui, então, esse é um livro que foi lançado recentemente no Brasil. Até uma amiga minha, ela faz toda a parte de infográficos e tradução. É um livro de 2 autores americanos que eles abordam justamente essa questão da pecuária regenerativa. Eles explicam a questão... É fantástico o livro. Explicam a questão da relação de carne com doenças cardíacas, com diabetes. Falam da dieta low carb. Falam de toda essa questão da pegada ambiental, né, da produção de gases de efeito estufa, como é que a pecuária está situada, né, dentro dessa questão. Então, é um livro fantástico e eu queria deixar aí como dica, né? É um livro que ele é bem acessível, é um livro que na Amazon, qualquer lugar aí consegue. Olha, me chamou a atenção aqui já o enunciado dele aqui, ó. Entenda como o veganismo mentiu sobre os malefícios da carne e descubra como ela é boa para você e para o planeta. Então, fica a dica. Então, como a carne salva vergonha, e que é uma dica de livro do final de semana, né? Não quiser passar vergonha, às vezes falando bobagem, é legal adquirir essa dica daqui da Dani. E para esse episódio ter acontecido e nós poder trazer essa convidada tão especial, a gente contou com nossos apoiadores, que é Eclac Viagem, Banco Cicobi, Solarcel, Casa Simone Interiores e Action Day. Bom, e a Dani falou uma coisa no início da fala dela, agora final, que foi o equilíbrio. Claro que se tu comer carne torrada, a gente sabe que tem problemas de saúde, ou ficar comendo muito, como tudo, o excesso. Então, acho que a palavra é o equilíbrio. Tudo em equilíbrio, a gente vai ter saúde, qualidade de vida e bem-estar. Isso mesmo. Muito obrigada, Dani, mais uma vez pela tua presença. Foi um prazer ter você aqui e espero conversar mais contigo sobre esse assunto, que acho que ainda ficou bastante dúvida aí para a gente ir tirando conforme vai passando o tempo. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo vocês aí pelo programa e estamos à disposição aí para quando quiserem. Obrigada. Obrigada pelas flores. Um brinde, adoramos as flores. Um brinde para finalizar nosso episódio. Até a próxima. Até a próxima.